Opa, muito boa Boa noite. noite, Igor. Boa Boa noite, noite. pessoal. Boa noite. Aqui muito animado para mais um podcast. E Tamo aí, esse segundou. segundo, é isso aí mesmo. Para você que está nos acompanhando, já coloca o dedo no like aí, compartilha para mais gente, para acompanhar esse podcast, que esse podcast da segunda-feira tá prometendo, viu? E tem até uma pessoa nova aqui apresentando. Se apresenta aí para Jéssica, ó. Se apresenta aí para a gente, Jéssica. Super novidade no podcast Gotas de Fidelidade. Eu sou a Jéssica, sou vocacionada na comunidade Fidelidade da Cruz e hoje é a minha primeira experiência aqui, né? O mês de maio foi cheio de novidades, né? Falamos sobre a maternidade por diversos pontos de vista. E hoje vamos falar sobre a maternidade mais uma vez, né? Só que hoje vamos olhar com mais carinho para a maternidade espiritual e estamos aí. Aí sim, né? Vou me apresentar de novo, porque faz tanto tempo que eu não apresento podcast, acho que já tem muito tempo, né? É novatinho também. Sou quase um novato, né? Sou Igor, eu sou discípulo da comunidade, estou aqui há muito, é, Há também sou muitos de anos. muitos anos, né? A gente fica um pouco nervoso, porque fica tanto tempo sem apresentar, parece que desaprende, mas espero que essa noite flua, né? E te dê tudo certo. E vamos falar um pouco sobre os eventos que tem na nossa comunidade, Jéssica, para a galera ficar situada aí, para não esquecer. Uhum. Segunda-feira, o pessoal já sabe que tem um podcast, que é garantido, né? Nas quintas-feiras temos atendimento de orações na nossa casa de missão. Nas sextas-feiras temos a nossa adoração, sempre às 8h30. E nos domingos temos as nossas missas às 11h30. Esse mês a gente tem galinhada, né? É isso. Mês que vem, né? Mas o mês já tá na porta aí, né? Isso, é. Então, mês que vem, porque assim, né? Já é quase junho, mas estamos aí já nos preparativos para a nossa galinhada. Então, por favor, vamos animar e vender. E vamos Para contar com a presença de todos na nossa galinhada no dia 23. isso, para você que é aqui de Brasília, né? Porque a nossa convidada não é de Brasília, mas quem não esteja assistindo que esteja de Brasília, nossa galinhada vai acontecer dia 23. Mais informações é só acessar o nosso Instagram lá, que vai ter os ingressos, vai estar tudo lá, para você não perder esse grande evento da nossa comunidade. E é isso, pessoal. Agora vamos, sem mais delongas, né? Vamos chamar aqui a nossa convidada para fazer um bate-papo aí com a gente. Opa, agora sim, hein? Boa Agora fechou o noite. trio. Agora fechou, né? Boa noite. Então, eu vou começar de uma forma diferente, já que eu estou tão longe, né? Boa noite para a comunidade surda. Eu não falo muito Libras, mas é importante a gente, pelo menos, fazer uma introdução, né? E eu gostaria de fazer audiodescrição, se vocês me permitirem. Eu sou uma mulher de pele parda, de 61 anos, obesa, estou com cabelo preso, óculos, e blusa preta e um casaco estampado. Estou falando do município de Imbé, que fica a 110 quilômetros de Porto Alegre, porque eu sou uma refugiada climática diante das enchentes e tudo que está acontecendo, vocês devem estar acompanhando aí pela TV. E muito obrigado pelo convite, espero contribuir com esse podcast. Já está contribuindo, olha só, que incrível. Olha esse início, que maravilhoso. Fica a sugestão aí, né? Amei. Muito legal. Vou começar
para o pessoal de casa te conhecer um pouquinho, aí a Sana contar um pouco sobre a sua história, sobre a sua conversão, um pouquinho para o pessoal de casa te conhecer. Quando eu estiver falando demais, vocês mandam eu parar, tá? Tá bom. Porque eu sou prolixa, falo muito, muito. Bom, eu morei em Brasília 26 anos. E minha mãe, quando viva, veio transferida para Porto Alegre. Eu vim passar umas férias e acabei vindo. E tinha uma filha na época com 7 anos, hoje ela já tem bem mais que isso. E eu fui ficando. Aqui eu casei, enviuvei, fiz concurso público e fui ficando. Mas há 15 anos atrás, eu tive uma experiência como supervisora escolar de uma criança que quebrou uma janela, e eu disse, eu vou chamar seu pai ou sua mãe, porque já pensou, né, sai quebrando janela. Aí ele falou, essa professora me incomoda, por isso que eu fiz isso. Falei, tá bom, então vamos lá. Olha, minha mãe já morreu, meu pai está desenganado no hospital, botando sangue pela boca. Eu falei, se você estiver mentindo, nós vamos ter uma conversa séria. Eu não minto. E aí eu liguei, realmente, o pai estava com HIV, com tuberculose, com hepatite e com HTL, que é o passo mais grave do HIV, sem previsão de alta e perspectiva. Daí, bom, o que ia acontecer com essas crianças? Elas iriam para a brigagem, né? Tutela do Estado, por não ter pai e mãe. Daí, falei, vamos fundar um orfanato, mas só para filhos órfãos de pessoas com HIV. No ano de 2007, que vocês nem eram nascidos, muda a lei da assistência social. E aí não podia mais ter orfanatos, só podiam ter casas de acolhimentos e no máximo 15 jovens. Aí, bom, mas o que nós vamos fazer? Vamos fundar, então, uma organização da sociedade civil, também conhecida como organização não governamental. Vamos orar e vamos ter a inspiração e vamos, né? Nossa Senhora vai estar sempre à frente e nós vamos lá. E nesta caminhada, eu sempre questionei muito e ousei muito. E como seria o nome? Né? Então, ficou sendo Associação Filhos Nascidos do Coração. Estes jovens, aos 18 anos, perdem a tutela do Estado e vão para onde? Vão fazer o quê? Então, nós começamos a caminhada de fazer capacitação profissional com coisas interessantes, por exemplo, entre ser um padeiro e ser um garçom, era melhor ser um garçom, né? Então, a gente dava curso de garçom. Entre ser uma doméstica e ser uma camareira, melhor ser uma camareira. Então, nós dávamos o curso de camareira. Hoje, então, 15 anos passados, nós temos um outro lema na nossa associação, que é nossos filhos estão em todas as idades. Por quê? Porque nós nos deparamos diante do idoso, que também é um novo aprendizado para a família. Ninguém ensinou vocês a cuidarem dos pais de vocês, nem dos avós. Porque, vamos dizer, vocês vão dizer assim, nossa, mas você ainda é nova, mas eu sou uma pessoa idosa. Mas não pode falar assim, ok, mas eu tenho que preparar que as coisas já estão mudando, mas ninguém prepara o jovem e a família para se estruturar para um Alzheimer, para um derrame e tudo mais. E aí, dentro dessa filosofia de os nossos filhos estão em todas as idades, nos deparamos com desafios, mas os maiores e os que realmente fizeram com que nós tivéssemos certeza da nossa fé, aconteceu primeiro diante da pandemia e agora diante da enchente. Eu sou uma que saí de barco, porque meu prédio ficou com quase 2 metros de água e ainda meu bairro está alagado. Ninguém liga para mim perguntando como você está?
todos ligam perguntando, você sabe me dizer como que eu consigo cesta básica? Você sabe me dizer como é que eu consigo tal coisa, tal coisa, tal coisa? Comida, roupa de cama e tudo mais. E, graças a Deus, quem tem uma rede de conhecidos, de contatos e de amigos pode fazer isso. E já encaminhando para encerrar, há uns 6 anos atrás eu tive uma experiência com os imigrantes que chegaram no Brasil, e aqui principalmente em Porto Alegre, a toneladas, né? E eles, em reconhecimento, eles me tratam, os 420, mais ou menos, que a gente atendeu no começo, eles chamam a gente de mama, porque o acolhimento que é dado para essas pessoas são situações em que somente a mãe não mede esforço para acolher e atender. E assim a gente tem vivido nesses 15 anos. E um outro perfil de mãe que a gente tem abraçado muito, acolhido e tentado fortalecer da melhor forma possível são as mães atípicas, geralmente mãe de autistas ou de crianças com transtorno opositor desafiante, ou desafiante opositor, e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, todos os dias, Maria passa na frente e vamos lá, que tem muita gente para atender, abraçar, acolher, confortar e afagar o coração. Nossa, eu escutando a senhora falar, eu fico até, meu Deus, é muita coisa que aconteceu em toda a sua história, né? Que foi te levando a isso, a tomar essa postura de maternidade, né? Porque essa é a minha próxima pergunta para a senhora, né? Se em algum momento da sua história a senhora se imaginou fazendo o que a senhora faz hoje pelas pessoas, né? Ou se foi só mesmo a vida que foi te conduzindo a isso, mas assim, é perceptível que a senhora abraçou isso com todo o seu coração e com toda a sua história, né? Mas será que se em algum momento isso passou no seu coração ou foi Deus que te levou a isso mesmo? Então, quando eu era jovem, eu me lembro que eu devia ter assim, uns 10, 12 anos, eu tinha vontade de ser freira. Não sei por quê, mas eu tinha vontade. A vida me levou para outros caminhos, trabalhei muito, estudei muito. Você sabe que todo católico, antes de ser católico, ele passa numa casa espírita, né? Todo mundo já passou. Todo mundo já passou, principalmente a minha geração mais velha, sabe? E aí, em Brasília, tinha um lugar que chamava Casa Transitória. Era para quem ia lá para Taguatinga Sul. E aí, era um senhor que ele escrevia, através de sinais, sempre uma folha para você. Aí ele disse assim, estude muito e faça muita boa ação. Eu nunca me esqueci disso. Esse estudar muito, eu sempre fiquei em dúvida se era a doutrina espírita, a Bíblia ou o estudo acadêmico. Não sei, eu aproveitei e fiz um pouco de cada um. Mas eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Minha mãe conta que quando eu era criança, eu ia passear, era passeio, tá? Andar de ônibus era passeio. A gente morava acho que na 312 Sul, e nós íamos para Taguatinga, na casa da minha avó. E aí minha mãe dizia assim, que eu descia do ônibus e dizia para as pessoas, chamando pelo nome, acredita, vai dar certo, fica com Deus, não fica triste, e assim eu ia. Nos meus trabalhos, as pessoas mais chatas, a que todo mundo excluía, eram os que eu me dava melhor. Na escola, no trabalho, até que aconteceu esse contato com esse menino, que hoje é um jovem de 29 anos, o Jefferson, e ele me chama de mãezinha. Ele me liga todos os dias e pergunta, como você está, mãezinha? Então, eu acho que ninguém dedica sua vida 15 anos para os outros, e eu já estou aposentada há 6,
e eu poderia dizer, com a maior tranquilidade do mundo, cuidar da Afinco, que é a sigla da ONG, Associação Filhos Nascidos do Coração, como dizia uma amiga minha, é o ar que eu respiro. Eu vivo para encontrar a solução para as mães, para os filhos, para os seus transtornos, procurando emprego para quem precisa, e neste momento, de todos aqueles que eu lembrei, ou que precisaram, e que me procuraram, eu consegui movimentar uma rede que não faltou alimento, afeto, atenção para ninguém. Então, eu acho que, quer queira, quer não queira, são pessoas escolhidas. E dizem, e vocês, por favor, me corrijam, que quem acorda entre 3 e 4 horas da manhã é o momento que tem para falar com Deus. Todos os dias eu acordo esse horário. Então, eu só agradeço, porque uma pessoa confiar a sua vida a outro ser humano cheio de defeitos, porque eu tenho muitos defeitos, é uma bênção, né? Assim que eu vejo, é uma bênção. É uma graça muito grande, né? E a gente percebe que quando disseram para a senhora, né? Estude muito e faça boa ação. A senhora conseguiu levar esse ensinamento para o coração e transformar ele em atos de uma forma assim que consegue traduzir bem o que é caridade, né? Porque antes da gente entrar no podcast, eu e o Igor, a gente discutia o que conversar com a senhora, né? Que pontos abordar. E aí a gente ficou nesse ponto da caridade. Como que a gente pergunta sobre a caridade? Como a caridade é exercida, né? E dá para perceber, e a senhora veio falando aí como essa caridade ela se executa, né? E é muito bonito ver o seu gesto de doação e a sua vida entregue a essas pessoas que confiam na senhora. Sabe qual é a melhor forma? E eu faço questão disso. A minha mão direita, ela é inimiga da minha mão esquerda. Existem algumas coisas que eu não gosto, não faço, e quem faz perto de mim, eu detesto que faça e eu brigo. Ah, essa roupa eu conheço o defunto dela. Ai, credo. Porque deu a roupa para a pessoa. Odeio isso. Você deu, não fale nada. Ai, como tu tá bonito, para dizer que deu a roupa. Ou então, assim, e aí, como é que tá lá com o que eu te dei? Por que deu? Não espere, não espere. E em tempos atrás, eu já fui candidata a vereadora ou a deputada, pasmem. As pessoas brigaram comigo porque souberam que à época, isso há uns anos atrás, quase 10 anos atrás, que eu era candidata e não pedi voto para eles. Aí eu disse, sabe por quê? Porque você não tem obrigação de votar em mim porque eu te dei ou eu facilitei alguma coisa para você. Você vai votar pelo meu trabalho se você quiser. Então, não coloque cabresto em ninguém. E eu acho que a caridade é isso. Se você quer ter um reconhecimento, e isso eu faço todos os dias, agradeça. Agradeça a Deus por tudo, e eu agradeço por tudo que eu fui capaz de fazer. E, por vezes, eu agradeço de joelho na imagem de Nossa Senhora, eu sou devota de Nossa Senhora, e aí eu digo, muito obrigado pelas bênçãos e graças que todos os dias eu recebo. Porque ajudar alguém é uma bênção, é uma graça, porque vamos dizer, tem dia que qualquer um de nós pode estar por R$1. Uhum. Mas se eu pegar aquele R$1 e eu entregar na mão de alguém que está com fome, esse R$1 vai virar 2 pães. E isso vai ser aquele alimento que vai fazer essa pessoa se levantar e seguir adiante. Então, eu dou bom dia a poste, ao indigente, ao lixeiro, eu pego na mão e assim afora vai. A gente tem um projeto que chama Aquecendo Corpos e Caminhos. Então, nos dias de chuva, eu paro na rua,
para o morador da calçada para entregar uma manta. Como é que é construída essa manta? A gente recebe os uniformes do Correio, aqui do Rio Grande do Sul, abre o malote, coloca dentro da camiseta e fazemos o edredom. Então, aquele malote deixa impermeável, e ele fica um tanto pesadinho, então para o frio daqui aquece muito. Mas já vi gente na rua brigando, e aí eu passo cuidando para ver onde tem, porque aquele amarelão, gema de ovo, né, chama bastante atenção. Então, eu já sei mais ou menos aonde que vai. E, às vezes, na sinaleira, a gente entrega para um e fala assim, me dá também para fulano, para minha irmã, ou para o meu amigo, ou então vem o outro correndo para pegar. Então, assim, é muito fácil fazer a caridade. Porém, eu não faço sozinha. Eu posso dizer, eu, na primeira pessoa, que sou aquela que dá o primeiro passo, ok, posso dizer, tem uma boa rede, ok, mas sem a rede, sem as pessoas que estão envolvidas, comprometidas, porque voluntário é aquele que é comprometido, do contrário, é firula. Depois eu até posso falar um pouquinho sobre a ideia que eu tenho do voluntário. Então, quando você quiser fazer uma boa ação, basta um sorriso, um abraço. Não precisa, se você quiser, você pode levar a marmita, mas se você não quiser, você não precisa ir lá levar a marmita e entregar para a pessoa, o morador de rua. Você pode doar para o grupo que faz a comida 1 quilo de arroz. Mas eu não quero ficar perto dessas pessoas, não tem problema, faça uma boa ação fazendo um Pix para uma instituição séria, e não precisa ser muito. Tem Pix de R$1, de R$10, que vocês não têm noção quanto ajuda. Então, fazer a caridade, fazer o bem, é mais fácil do que se imagina. Tem gente roubando? Tem. Tem gente levando vantagem? Tem. Mas tem muita gente séria e muita gente boa. Então, quando você faz uma oração para fortalecer o seu grupo, quando você diz, Senhor, cuide de todos os voluntários que estão com frio, mas ajudando as pessoas, nossa, e isso não tem valor, porque as pessoas também não sabem orar pelo outro de coração puro, coração aberto, né? É verdade. Aproveitando um pouco o que a senhora falou da Afinco, conta pra gente como é que tá funcionando lá por agora, por conta dos alagamentos, como é que tá sendo os atendimentos lá, como é que tá funcionando lá? Tá, então, a Afinco, ela funciona dentro de um grande complexo, que vocês devem ter assistido ontem no Fantástico, quando mostrou o Centro Vida. O Centro Vida é um grande complexo que tem na Zona Norte, e lá dentro existem em torno de 15 a 18 organizações da sociedade civil, não governamentais, mas a prefeitura está alojando lá mais de 600 pessoas e em torno de 500 animais, entre cães, gatos, galinha, coelho e tudo mais. E os banheiros ecológicos, eles colocaram no corredor que acessa a nossa sala. Então, como tem problema de carrapato, problema dos animais estranharem, já morderam uns 2 ou 3 lá, muita gente, por questões de segurança, os ânimos exaltados, nós decidimos suspender os atendimentos no mês de maio, inclusive por determinação da coordenação do Vida. Então, o que foi feito? Nós entramos em contato com os familiares, comunicando, e aquelas crianças que, vamos dizer assim, teriam a tendência de se desorganizar, ou ter crises, ou sentir a falta, a gente conseguiu fazer videochamada e conversar com essas crianças. Se vocês tiverem a oportunidade de entrar no nosso Instagram, tem a Manuela, ela fala assim, eu amo vir na Afinco. E aí a gente troca áudio, Manuela diz, estou com saudade, volta logo. Então, nós estamos aguardando a autorização
para que nós possamos voltar aos atendimentos presenciais. Mas todos os profissionais, de alguma forma, estão ouvindo os nossos pacientes e os aprendentes. Bom, o que então nós direcionamos? Aí isso ficou muito mais com a equipe diretiva do que com os colaboradores, porque muitos colaboradores foram voluntariar nesses abrigos, que são muitos na cidade, são quase 200, e aí nós conseguimos, então, mobilizar as lideranças do entorno da nossa instituição, lá do bairro Maitá, Canoas, no bairro Matias, conseguimos em Cachoeirinha, conseguimos em Gravataí, e em parceria com a Ação da Cidadania, nós conseguimos já distribuir em torno de 450 ou 500 cestas básicas para essas pessoas, já mandamos em torno de 50 cobertores, uns 8 ou 10 colchões, conseguimos materiais e insumos para a veterinária, por causa dos canis, conseguimos lonas plásticas, pallets. Então, assim, nós conseguimos inserir na rede, movimentar a rede, contemplando os nossos e os que ficam em torno de nós, né, direto ou indiretamente com nossas parcerias, mas aonde tinha pessoas que estavam em atendimento conosco, ou que nos procurou, todos estão sendo, até hoje, estão sendo atendidos nas suas necessidades. Agora, a ideia, pelo que eu conversei com o coordenador, é que lá, mais ou menos por dia 20 de junho, quando diminuir o movimento dos animais para a segurança e remanejarem os banheiros, porque aí é uma podridão, imagina, tem acho que 8 banheiros para 600 pessoas. Então, fica um local inóspito, imagina criança autista ou criança com TDAH, elas querem correr, elas querem brincar, e daqui a pouco tem um cachorro solto, ou um adulto, que a gente não conhece, tem de tudo, de tornozeleira, tem todo tipo de gente. Então, por medida de segurança, nós estamos com as atividades presenciais suspensas. Aproveitando que a senhora falou da Afinco, qual o arroba do Instagram para a gente olhar? @AfincoRS, mas me disseram que é @Afinco Filhos do Coração. Mas é fácil saber, é um coração roxo que aparece. Para a gente ir lá olhar as redes sociais. E aí, assim, isso é uma coisa que nós colocamos no nosso Instagram. Nossas portas estão fechadas, mas nós não estamos parados, porque nós tivemos essa preocupação de ouvir a todos, e pasmem, a maioria das pessoas que nós atendemos, eles são do bairro Sarandi, que ainda continua também submerso, que não resolveram ainda a questão do alagamento. Mas aqueles que não estão em abrigo, mas esse aí, que precisaram de ajuda, ou estão precisando, esses estão recebendo, né? E até foi interessante, ó, tem um ali que está o rapaz no microfone, nós temos uma parceria com a Alvo Cultural, e para os alojados do Centro Vida, nós tivemos uma tarde de slam, que é uma batalha de poesia cantada, né, rimada. E aí teve uma participação significativa das pessoas, foi assim bem interessante, porque nós conseguimos mobilizar a geração de renda para os artistas, porque eles estão também parados, e conseguimos levar um pouco de alento, de alegria para os jovens que estão alojados lá no Centro Vida também. E assim, com as parcerias, a gente consegue mobilizar a nossa agenda. Mas uma coisa assim que a gente nunca esqueceu, e nesse momento mais ainda, são das mães, porque assim, ó, para a criança, você tem um atendimento, você tem todas as terapias, você tem uma rede. E quem
cuida da mãe? Porque se você for olhar, ela para de trabalhar, ela para de estudar, para cuidar do seu filho. Se ela tem um, muito bem. E mãe que tem 2, 3, né? Então, assim, ela passa o dia dela, a semana dela, em médicos, buscando benefícios da rede ou em consultas médicas. E tem uma hora que elas se esgotam. E é nessa hora que a gente acolhe. A maioria das nossas mães recebem atendimento psicológico gratuito, que é um modo de olhar para ela, é o momento dela, é 1 hora por semana para ela poder falar sem nenhum constrangimento das coisas que magoam, que dói, a sensação de culpa, de incompetência, os lutos delas, tudo. Então, por vezes, nós cuidamos da mãe, da avó que cuida, porque tem a avó fazendo o papel de segunda mãe, porque a sua filha está trabalhando e a criança precisa ficar com alguém, a avó assume. Por vezes, a sua filha está nas drogas e ela assume o seu neto ou neta, e é muito difícil. Então, nós acolhemos também essas mães, né, para que elas percebam, como tem uma que diz lá, ela fala assim, vir para cá é saber que eu vou ganhar colo toda semana. Eu acho isso muito bonito, porque para você dizer que você dá colo, a gente dá colo para a criança, né? Eu acho que a gente dá colo é mãe, é avó, e então quando elas vêm assim, colo eu posso falar o que eu quiser e eu não vou ser julgada, e sim vou ser entendida e acolhida. Então a gente tem esse cuidado, esse carinho com as mães também. Quer falar, Igor? Eu acho que, já falando das mães, né? Aproveitando a deixa, que a gente está no mês de maio, né? Que é mês de Nossa Senhora também, né? E falar um pouco que a senhora falou que é devota de Nossa Senhora, o que Nossa Senhora é na vida da senhora? Eu vou te dizer que... Eu vou voltar um pouquinho para te dizer como é que hoje a minha relação com a Nossa Senhora. A minha tia é muito, muito devota, muito beata, chega a ser chata. Agora parece que ela está melhorando, está envelhecendo, está melhorando. E nós estávamos voltando de Caldas Novas, e eu peguei um livrinho dela de oração, conhecendo os textos. Isso deve ter, vou exagerar, mais uns 20 anos. E ela estava dizendo assim, agora eu comecei a fazer o texto da misericórdia, e eu tenho que fazer, tarará, e eu fui lendo, né? Aí fui conhecendo. No último semestre da faculdade da minha filha, eu uso esse semestre como referência, porque acabou o dia da rematrícula e eu não tinha o dinheiro ainda. E aí eu entrei com um recurso na faculdade, na PUC. E a PUC disse, não existe isso, a rematrícula não tem prazo. Ora, não tem sim. E eu fiquei uns 15 dias correndo atrás disso. Ela começou a aula uns 15 dias atrasada e era o semestre dela se formar. E aí eu lembro que era um dia bem quente, eu olhei para cima e falei assim, minha Nossa Senhora, se eu conseguir resolver isso hoje, não prejudicar minha filha, nunca mais eu coloco um cigarro na boca. Fui lá, consegui, o senhor lá disse assim, nunca vi isso acontecer. Eu falei, pois é, tem sempre a primeira vez para tudo na vida. Passou. Aí eu trabalhava na coordenadoria de educação, e uma orientadora educacional cismou que ia tirar a convocação.
E eu falei, não, você não vai tirar. Olha, eu não queria deixar essa mulher perder essa convocação. Eu incomodei horrores. Eu falei, entra de licença, faz, porque faltava pouco tempo para ela aposentar e incorporar. Não deixei ela tirar, incomodei. Aí ela chega com um presente, que é a imagem do Sagrado Coração de Maria, e me dá de presente. E isso tem mais de 20 anos, e eu tenho, ainda na entrada da minha casa, essa imagem. Aí eu levei para o padre benzer, aí ele falou, mas essa imagem já passou aqui na minha mão. E aí, tudo que eu preciso, eu peço. Mas como é que eu vou saber se eu vou ser atendido ou não? Então, eu vou contar para vocês o que acontece. Eu coloco botões de lírio da paz e faço meu pedido. Se eu for ser atendida, os lírios abrem. Se o meu pedido não for atendido, o botão seca. E a partir daí, nunca mais, meu filho, nunca mais. E todo mundo, eu falo, vocês não peçam não, que a santa é só minha. Aí a minha filha diz assim, ô mãe, pede lá para sua santa, porque eu peço, ela não me atende. Falei, tem certeza? Ah, mas também tu enche a santa de pedido. Ou seja, através da fé da minha tia, através da minha fé, aí também vem a fé da minha filha, e isso vai se multiplicando, né? Então, eu sempre, quando eu passo esses grandes desafios, eu coloco os lírios em agradecimento, que fortalece a certeza de que eu estou no caminho certo. Quando eu acordo às 3 da manhã, eu agradeço, peço muito, meu pedido agora tem sido não só por todos que perderam tudo aqui no Rio Grande do Sul, mas eu tenho pedido muito pela saúde da minha irmã também, mas o resto é só agradecer. Agradeço e eu sinto que Nossa Senhora recebe esse agradecimento, porque o que eu faço, eu nem penso que eu estou fazendo, gente, eu só vou fazendo. E às vezes eu registro, porque eu entendo que o dizer para as pessoas o que foi feito é uma prestação de contas para a sociedade. Então, eu disse assim, as fotos não serão expostas, mas eu preciso fazer uma prestação de contas, e aí, assim, vai acontecendo. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu vou fazendo a anotação. A pessoa vai pedindo, e aí eu vou colocando, né? Deixa eu ver se eu... Aí eu vou anotando. Aí aumentou a sexta, eu vou riscando. Tem a segunda leva, eu vou aumentando. Mas isso depois, ó, isso aqui tudo, assim, e depois vai virar a prestação de contas. Não preciso colocar a foto da pessoa expondo que ela está recebendo a doação, mas eu preciso dizer quais foram os nossos parceiros, quem foram e quantas pessoas foram beneficiadas, né? Para que as pessoas entendam que não precisamos estar de portas abertas dizendo não, né? Cada um que foi abençoado, porque eu chamo de bênção, porque no momento que você está desesperado, que você olha para um lado, que você olha para o outro, é só água, e toda a sua história, sua memória, tudo, seu trabalho, está tudo ali inundado, bênção você estar vivo e, de repente, você saber assim, estou te mandando, vai lá buscar. Isso é muito importante. Então, essas bênçãos podem dar vários nomes, cada um com a sua crença vai dando o nome, mas eu vou te dizer, para mim, eu sou abençoada e orientada por Nossa Senhora, e eu consigo, né? Então eu disse para ela, cubra com seu manto a ONG e não deixe invadir, não deixe que nada aconteça. E está lá, inteirinha. Né? Sem invasão, sem destruição. A senhora falando, a confiança da senhora na Virgem Maria é algo... Nossa, meu Deus, estou emocionada, querendo chorar. Mas, olha,
Mas só uma perguntinha para a senhora antes, que eu queria fazer, porque a senhora fala tanto de tudo que a senhora tem feito pelos outros, né? Deus tem te fortalecido em meio a tudo que tem acontecido, a senhora está olhando pelos outros. Em nenhum momento a gente ouviu a senhora falar do que aconteceu com a senhora, de como a senhora está, né? No começo a senhora falou que ninguém pergunta como a senhora está. Eu estou querendo saber desde o começo como é que a senhora está. Então eu vou te contar, também voltando. No meu Instagram, @YassanãSC, que é Souza Costa, eu tenho um e-book que eu conto do que eu passei na pandemia. A minha vizinha, que por coincidência é a sogra da minha filha, ela deixou na porta um pote com canja. E eu digo que foi a canja que salvou a minha vida. Eu levei 3 dias para poder comer essa canja. Eu não tinha força de levantar um copo com água. Eu entrei numa semana no hospital, na semana seguinte que eu saí, a minha mãe entrou e faleceu. Então, eu sempre dizia para minha mãe, a senhora já viu como Deus faz as coisas certas? A senhora saiu lá de Caldas Novas para vir ficar aqui comigo na pandemia? E a minha mãe dizia, se eu tiver Covid, eu vou morrer. E infelizmente foi. Mas eu acho que às vezes, assim, eu penso que ela pediu também para descansar e tal. Eu carrego muito essa culpa, sabe? Eu sempre rezo o terço e eu dedico a ela uma dezena e peço perdão se eu tive culpa pelo falecimento dela. Bom, aí, então, assim, neste e-book eu coloco a importância da gente ter um vizinho, um amigo, que a gente não está sozinho. Aí, depois disso, eu fiquei assim, meu lado direito não é mais como antes, todas as minhas ites e as minhas dores foram potencializadas, a gente vai descobrindo umas coisas bestas, assim, um tumorzinho aqui, uma coisinha ali, mas isso não me derrubou, não. A minha força está em ir e definir isso por experiência, com a caminhada, né? Então, a ONG abre 3 dias na semana, e então é terça, quarta e quinta, e a minha felicidade é saber que terça, quarta e quinta eu tenho pessoas que vão para lá para conversar comigo, para desabafar, e que confiam a sua vida em mim e tudo mais. E aí eu digo assim, as pessoas não perguntam como eu estou, mas eu estou ainda no torpor do alagamento. Eu só chorei quando eu desci do barco, meu genro estava me esperando, que ele me abraçou ali, eu dei uma chorada boa, com quem diz assim, se você não viesse me buscar, eu não sei se eu teria saído de casa, se eu teria ido para um alojamento, ou se eu ficaria com os 13 heróis do meu prédio que ficaram lá durante esses 26 dias sem água, sem luz e sem gás. Não sei. E aí a minha filha falou assim, mãe, isso vai levar quase um mês, vem para cá, o Rafa vai te buscar. E aí eu fiquei pensando, meu bem maior é a minha filha, porque eu só tenho uma. Eu estou com ela, estou a salvo e não estou deixando ela preocupada com a minha segurança. O meu segundo bem maior é a ONG, mas eu consigo conversar com todos pelo telefone, e lá eu não tinha internet, e aqui eu tenho internet. Assim como hoje uma mãe falou assim, olha, tem uns parentes que chegaram de Guaíba, e tá difícil, porque é muita gente. Sabe quem está dando cesta básica? Eu falei, só um pouquinho que eu vou conseguir para vocês. E aí, vou agendar para amanhã à tarde ela ir buscar. Então, assim, como que eu estou? Eu estou agradecida porque eu contribuí na hora certa com as pessoas que realmente estavam precisando. Eu agradeço e me sinto
honrada e contemplada por ter uma Melissa na minha vida, que é a menina da Ação da Cidadania, coordenadora estadual, que me inclui nessa rede para eu poder atender a todos. Então, assim, eu estou bem e emocionalmente bem, porque eu estou voluntariando, né? Uhum. Agora, se eu estivesse parada, sem fazer nada, eu acho que eu tinha tido alguma coisa. Então, assim, hoje eu me sinto bem porque eu tenho o que agradecer. Porque se eu não tivesse o que agradecer, eu acho que eu estaria doente. Então, pode ficar tranquilo que eu continuo com a mesma alegria e o sorriso de sempre. Ai, que coisa boa. É assim, minha filha, porque se eu estou comendo, eu quero que os meus estejam comendo. Se eles não estão comendo, então eu tenho que fazer greve de fome. Porque o que me faz estar descansada é saber que as pessoas que acreditam no nosso trabalho, que acreditam na nossa instituição, eu estou falando com vocês, tá? Tem mais uma mãe aqui perguntando, a senhora sabe me falar como eu faço para pegar a cesta básica e doação de roupa? Mais uma. Então, assim, isso me dá forças. Não é porque eu não sou melhor do que ninguém, mas isso me dá forças para eu poder dizer, obrigada, minha santa, eu consigo fazer pelo outro. Obrigada, minha mãe. Abra os caminhos, passa na frente, porque está dando certo. E eu não tenho medo de que eu não vá conseguir. Ela está sempre na frente. Ai, que coisa boa. O Tainan está aqui falando, ó. Tá aqui nos comentários falando, top demais, minha tia. Eu não posso olhar no bate-papo, gente, porque as 2 vezes que eu tinha o dedo no bate-papo, eu desliguei alguma coisa aqui. Então, eu não vou mexer no bate-papo. Boa noite, meu orgulho. Sabe que ele pode postar uma vírgula que a tia, eu digo madrinha, a tia dele está lá curtindo, leio tudo. Porque assim, porque nós estamos tendo algumas afinidades. Vou contar uma para vocês. Eu tenho 61, certo? Eu estou estudando de novo, eu estou fazendo psicologia. E por que eu estou fazendo psicologia? Porque eu tenho 17 jovens lá. Ai, porque nós somos psicólogos. Ai, porque nós somos psicólogos. Eu falei, mas que coisa séria, né? Eu ensino, eu ajudo, eu oriento, eu organizo. Eu vou buscar o CRP. Toma, faz 9 cadeiras de uma vez só. Nossa! Pois então. Aí, não, eu faço 5 e já acho cansativo. Falei, porque a geração de vocês é fraca. E aí, assim, eu termino esse semestre agora com 17 cadeiras concluídas. Eu estou no 2º semestre. Nossa! Tá? A senhora vai terminar o curso. Vou buscar esse CRP, quando eu falo assim, porque tem CRP em grandes coisas. Mas se é o CRP que vocês querem, eu vou buscar. Muito bem. Esse vigor, eu digo assim, lá na Afinco, você pode saber tanto quanto eu, mas mais do que eu, você não vai saber, não. Porque se eu não souber, eu vou atrás, eu vou estudar. Eu vou estudar. Que a pior a senhora e o Tainan são muito parecidos mesmo. Porque pensa comigo, a impressão que dá, e esses tempos eu disse para eles, gente, eu vou explicar uma coisa, a autonomia dada não significa que você possa trocar o segredo da fechadura e colocar o dono da casa para a rua. Então, vocês segurem a onda, porque senão eu ataco aqui e fecho isso aí. Porque eles se acham, né, os tais, como é que se fala? É uma necessidade quase que institucional. Devagar, psicologia é cadeira de um monte de curso. Mas é só com CRP, então tá, deixa estar, falta pouco. E assim, a gente, desafio recebido. Acho que eu mesmo me impus esse desafio, mas tem que ser dado. Ninguém
nenhuma idade, nenhum momento da vida deve deixar de se autodesafiar e deve deixar de acreditar no seu potencial. Pode ser difícil? Pode. Pode ser trabalhoso? Pode. Mas vai, acredita. Quando eu fui fundar a ONG, todo mundo queria. Eu passei quase 2 anos para as pessoas que diziam querer entregar documento. Na verdade, eles não queriam era pagar a taxa do cartório. Um dia eu cheguei e falei, hoje é o último dia, quem entregar, entregou, quem não entregar, não entrega mais. Hoje eu estou fundando a ONG. Fui lá, fiz todo o documento, entreguei no cartório. Ponto. E hoje eu faço a mesma coisa. Com a minha diretoria, eu digo, vamos fazer? Aí eles falam assim, faz o que tu quiser, só tu que tem toda essa dedicação. Então, tá bom, vou lá e faço. Eu presto contas, eles podem até não olhar, problema deles. Mas eu tenho respeito por eles, pelo nome, pelo CPF. Agora, se eu digo assim, é uma ONG, não é uma empresa. Então, nesse lugar tem festa, tem comemoração de aniversário, não pode achar que está dentro de uma clínica, num set. Se eu tiver que bater na porta e dizer, vamos cantar parabéns, vai parar. É diferenciado, mas eu não tenho um desistente. O meu percentual de falta é mínimo. Por quê? Porque eles se sentem pertencentes ao lugar. E se sentir pertencente ao lugar, tanto faz ser na igreja, na fraternidade, numa ONG, com um médico, qualquer profissional, na escola, na vida. Se você não se sentir abraçado e acolhido, e é calor de mãe, é cuidado, você não dura naquele lugar, não existe uma fidelização, porque lá eu faço o café e eu sirvo para todo mundo. O que eu como, todo mundo come. Não tem mesa de diretoria, é todo mundo junto. E isso é o que está faltando para as pessoas entenderem, que nós compartilhamos a fé, mas compartilhamos também os momentos agradáveis e os momentos difíceis. Eu sempre digo, né, ninguém fica para trás, a gente não larga a mão de ninguém, mesmo que depois eu ainda tenho que dar uma puxada, vem para cá, você está muito distante, e isso se faz necessário, porque hoje as pessoas estão muito isoladas, elas estão muito só subindo tela de celular, elas não têm mais coragem de se enxergar e de se colocar para o outro, né? Então, eu fico muito orgulhosa de poder estar conversando e contando a minha história para jovens que têm uma missão incrível, que é acolher outros jovens, porque esse acolhimento fortalece e afasta eles do que não presta, né? E nós precisamos, sim, de fé, porque se você não acreditar em nada nessa vida, nesse mundo do jeito que está, o que vai ser da gente? Acho que a gente enlouquece. Ou enlouquece, ou vem suicídio, drogadição, depressão, porque você tem o direito de ficar entristecido, até de se deprimir, mas você também tem que se permitir colocar os joelhos no chão e pedir ajuda, ou bater numa porta e ser acolhido por isso existem profissionais também, né? Existem os voluntários, os profissionais, os acolhedores. Então, assim, escolha em qual você se sente melhor, né? Igor? Então, no nosso podcast, a gente sempre costuma perguntar para o nosso convidado que ele diga uma gota de fidelidade que deseja dar a Deus, né? Que gota de fidelidade a senhora gostaria de dar para Deus no dia de hoje? Fazer o meu melhor para que o outro conheça a palavra dele. E fazer o meu melhor para que a pessoa ouça a palavra dele
possa ser traduzido como acredite em outra pessoa, acredite no homem, porque somos imagem e semelhança. Acredite que você vai se levantar e vai refazer a sua história. Tanto que o nosso lema é reescrevendo vidas. E quando a gente faz um propósito de pedir a Deus que coloque as palavras certas em minha boca, eu acho que tudo no final dá certo. É fé, e ora e vai. A senhora me lembra muito um trecho da Bíblia, não sei que carta de que apóstolo que fala, acho que São Tiago, que fala que a fé sem obras é morta, né? Na senhora dá para ver que a fé tem muita obra sendo feita. Você sabe? Que graça de Deus, que graça. E como eu convivo com muitas religiões, eu sempre digo assim, não importa a sua religião, ele tem muitos nomes, mas o poder dele é único. Você pode, assim, pedir com fé que você não vai se decepcionar. Para mim, é Deus. E se eu posso falar com ele diretamente, tudo bem. Mas eu tenho uma intercessora grandiosa. Se você quiser, eu te apresento. E aí eu falo. Tudo que eu quero, eu peço para ela e vai. Então, alguns acreditam, outros não, mas quando você fala e a pessoa sente verdade, toca o coração da pessoa. E eu acho que por isso tem conversão, eu acho que por isso as pessoas buscam melhorar. É difícil? É 100%? Não. Mas quem não pode perder a fé sou eu. Eu não posso perder a fé e eu não posso mudar o meu discurso de que acredite, seja capaz, vamos reescrever essa história, você não está sozinha, aqui aqui é igual coração de mãe, cabe todo mundo, tem calor para todo mundo, aqui ninguém vai passar perrengue sozinho. Nós estamos sempre aqui, de portas abertas, é só entrar. Então, eu acho que isso é válido para se fazer como fidelidade mesmo, né? Porque agradecer é tão importante quanto pedir. Porque quando você pede porque acredita e agradece porque você acredita que foi atendido. Sim, com certeza. E eu tenho certeza que os lírios da senhora estão sempre vivos. Não sei. E abertos e lindos, maravilhosos. Invejável. E às vezes eu posto a foto deles, viu? No meu Instagram tem. Graças a Deus, nada a reclamar. Bom, eu acho que a gente aprendeu muito com a senhora, né? Por tudo que a senhora nos mostrou aqui. A gente até falou, tipo, como é que a senhora tá? E a senhora sempre esbanjando esse sorriso, essa felicidade, que com certeza animam as pessoas, né? O sorriso da senhora, com certeza, acalma muitos corações das pessoas aí que estão realmente precisando aí no Sul, né? Estão precisando que a senhora esteja aí com essas pessoas, né? Com esse sorriso, essa serenidade e, igual a senhora falou, levando Nossa Senhora no coração. Então, de certa forma, não tem como dar errado, né? A gente fica muito feliz por ter conhecido a senhora, por a senhora mostrar para a gente que vale a pena, né? Ser de Deus vale a pena, cuidar das pessoas vale a pena, fazer o bem vale a pena. E eu fiquei muito feliz em conhecer a senhora, né? E saber que a senhora está fazendo uma ótima contribuição, ajudando muitas pessoas aí no Rio Grande do Sul, né? 1 hora, vocês me deixaram falar, se deixar eu falo mais uma. Eu só tenho a agradecer. Conversar com jovens
é vida, realimentar a confiança que eu tenho de que fazer o bem sem olhar a quem vale a pena. Falar com vocês em Brasília, nossa, emana uma energia muito boa, porque a minha história foi aí em Brasília, né? Minha juventude foi aí também. E saber que, de alguma forma, eu possa servir de exemplo e contribuir, eu só posso dizer assim, nossa, muito obrigada por me ouvirem e me permitir compartilhar com vocês. O que a gente faz é muito pouquinho, é um grãozinho de areia. E eu pensava, há um tempo atrás, que as pessoas, porque não dá like, elas não estão vendo. Elas estão vendo, sim. Elas só não te dão o like, mas elas estão vendo, porque cada história que eu ouço, e quando alguém diferente me procura, que viu, que leu, e aí eu falo assim, eu tenho a certeza, tenho que continuar fazendo isso, tenho. E a gente acaba contagiando outras pessoas para fazer o bem. E muitas vezes não precisa Brasília sair e mandar para o Rio Grande. Neste momento precisamos muito, queremos muito, mas aí perto tem pessoas precisando, tem crianças precisando, tem idosos precisando, tem amigos de vocês precisando. Então, a gente ora, a gente visita, a gente canta, a gente reza, a gente convida, e a gente acolhe, a gente abraça. E aqui, assim, nós vamos fazendo todos os nossos dias, procurando fazer a diferença nessas pessoas para que eles possam reescrever suas histórias, né, suas vidas, que dias melhores virão. Basta ter fé, respirar fundo e vamos lá. E é isso, a gente vai, antes da gente finalizar o nosso podcast, a gente faz uma oração, né? A senhora quer rezar com a gente? Isso é rápido, claro, então. Maior prazer. Bom, eu começo, aí depois a senhora responde, tá bom? Aí depois a Jéssica começa, a senhora responde, e a gente vai fazendo assim, pode ser? Pode. E agora eu vou chegar um pouquinho mais perto para eu enxergar, tá? Já consegui ler. Tá, vou começar aqui então. Tá enxergando direitinho? Tô. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da sabedoria, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Tua vontade, para compreender as Tuas obras e responder ao Teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo, sofredor e filho de Deus, desejo permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e perseverar na vivência da tua palavra. Aí. Espírito Santo de Deus, Consolador fiel dos aflitos, derrama teus dons durante a minha jornada evangélica e fortalece a minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor em sua realidade original e infinita, fortalece-nos para testemunhar e viver a comunhão, a tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. rogai por nós. São Tomás de Aquino, Rogai por rogai nós. por nós. São João Apóstolo e Evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e o mundo inteiro. Amém. Amém. Então Amém. é isso.
muito obrigado, dona Yassana. Eu que agradeço. Foi muito bom conversar com a senhora. Muito bom. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Estou me sentindo mais jovem só de conversar com a senhora. Obrigada mesmo de coração. Se Tainã estiver aí, beijo, meu amor. Quem sabe dia 23 eu consigo estar aí, né, para esse galeto, conhecer Bento, Helena. Eita, mas seria bom. 22 é aniversário de Tainã, né? Sim, senhora. Se Deus quiser, ele há de querer. Amém. E o convite Obrigada a vocês por tudo. E o convite está sempre aberto, viu? Se a senhora quiser voltar para o nosso podcast, as portas estão sempre abertas para a senhora, viu? É só chamar. Então é isso. Muito obrigado. Tenha uma ótima noite, tá bom? Obrigada. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite. E para você que está aí de casa, quiser acompanhar outro podcast, rever esse podcast mais uma vez, que realmente foi muito bom, entre aqui no nosso canal no YouTube, rever os antigos e faz uma maratona aí, convida a família para assistir os podcasts e não esquece de dar o like e compartilhar também para que outras pessoas possam ver também esse podcast. Certo, pessoal? Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, né? E que vão assistir. E que fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, gente. Fiquem Tchau, com tchau. Deus.